Olá, eu sou Nicole Massa do Aroma Ecologia e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um iogurte de coco com apenas um ingrediente. A gente sabe que iogurte é um alimento probiótico natural, extremamente benéfico para a nossa flora intestinal e sabemos também que iogurtes tradicionais são feitos derivados do leite e que hoje em dia é crescente o número de pessoas que estão manifestando alergia à lactose, a esses componentes que derivam do leite e muitas vezes também sabemos que esses leites artificiais que são produzidos os iogurtes industriais que a gente encontra nas prateleiras do supermercado são provenientes de vacas que passam por processos de inseminação artificial para que estejam constantemente prenhas, doando esse leite que é o alimento aí dos bezerros. E através disso elas são bombardeadas de hormônios e muitas vezes as tetas, né, das vacas ficam extremamente machucadas, doloridas, inflamadas e já foram feitos diversos estudos e exames, né, analisando o componente do leite, a característica dele, e encontraram pus e diversos componentes não saudáveis, digamos assim. Então, essa é uma opção natural que você pode fazer na sua casa, para ofertar para sua família, para você, e que tem assim um baixo custo dependendo do local onde você esteja e uma acessibilidade bem grande. Então, vamos ficar ligado que tá bem fácil aqui da gente aprender a fazer esse iogurte. Quero primeiro mostrar para vocês o que a gente vai precisar, tá? Então, esse é um iogurte de coco feito com o coco da polpa verde, tá? A gente não vai utilizar o coco seco. Então é importante que a gente consiga o coco verde. Aqui eu tô no Nordeste, tá? Privilegiada, então eu tenho coco, eu consigo coco de R$1 ainda, R$1,50. Então para mim o custo desse iogurte, dependendo do quão eu quero despender de energia, ele pode chegar a R$1,50, que é o valor de eu conseguir um coco e pegar a água desse coco para bater. Por quê? Hoje em dia, se vocês forem nesses lugares, nessas barraquinhas de pessoas que vendem coco, vocês podem acompanhar que tem montanhas de cocos que são tomados, enchidos garrafas e jogados no lixo. Então, tudo isso vai para o lixo. E essa polpa, essa carne do coco, né, que a gente vê aqui, que dependendo da maturidade do coco, ela é mais densa ou mais fina, né, mais molinha, ela é extremamente nutritiva, tem diversas gorduras boas, muito positivas para todas as conexões neurais, é um alimento super forte para o nosso cérebro e também é uma fonte de energia para o nosso corpo, é uma gordura boa, que estimula os bons níveis de colesterol. E tudo isso é jogado diariamente em quilos, quilos e mais quilos para o lixo. Então, se você consegue, né, aqui eu vou falar um pouco da minha experiência, fazer uma amizade com essas pessoas, vocês vão ver que eles ficam felizes de poder aproveitar essa matéria-prima que é jogada fora todos os dias. Então, tanto, por vezes, se eu vou ter um pouco mais de tempo disponível, eu passo nesse lugar onde eu costumo comprar. Eu compro, semanalmente a gente compra entre 12 e 15 cocos, porque a gente usa diariamente. Então eu compro cocos e aí com essa pessoa eu já falo, olha, tu vai encher garrafa hoje, vamos combinar então que os cocos que ele encher a garrafa, ele vai separar para ti. Isso é importante porque muitas vezes se a pessoa passou lá para tomar um coco, ela vai utilizar um canudo, então vai ter um contato, né, da saliva dela através do canudo, então aquele coco já não é um coco tão seguro de você estar utilizando para conseguir essa polpa. Então é importante que sejam pessoas que façam em vase de garrafas. E aí você pode negociar de conseguir esses cocos já partidos preferencialmente e você pode, se quiser, ofertar, né? Ah, vamos fazer aqui um agrado, tu me dá, né, 10 cocos aqui que você partiu, abriu, te dou aqui R$5. Muitas vezes eu tenho conseguido também que eles já façam esse processo de extrair a polpa do coco. E você pode deixar já um container, alguma coisa que ele possa colocar, né, ou um saquinho que você fique trazendo e levando para ele, e aí ele faça essa primeira, né, coleta e depois você vai lapidar, tirar os excessos dessa parte mais da casca, né, que às vezes pode ficar dependendo da forma como tira, e aí você vai ter um insumo maravilhoso para você fazer diversas receitas. Então, é tudo uma questão da gente ter um olhar para isso, né? Ver, conversar com as pessoas.
eu tenho assim uma visão bem de cooperativa, de que isso pode virar um grande empreendedorismo, né? De você coletar uma pessoa que tiver aí vendo esse vídeo, tiver possibilidade de ter um galpão, que possa chamar pessoas, né? Porque o que dá mais trabalho é coletar, tirar essa carne de dentro da quenga, né? Que o pessoal chama essa parte do coco. Então, tirar isso é o que dá mais trabalho, mas se você conseguir montar uma estrutura, isso pode ser muito rentável, porque a gente consegue um iogurte super saudável, gostoso, probiótico, a preço não é preço de banana, mas é preço de coco, né? Então, dá pra gente conseguir fazer muita coisa com isso. Então, fica essa dica também de empreendedorismo para você que tem aí uma visão empreendedora e quer trazer coisas novas, ideias do bem para sedimentar aí na sociedade, tá? E aí, por enquanto, a gente vai fazendo na nossa casa, vendo quais são os benefícios e lapidando receitas para isso. Para cá, a gente vai precisar basicamente da carne dos cocos e isso vai depender da quantidade que você conseguir. Aqui a gente tem cerca de a carne de uns 10 cocos, tá? E aqui tem duas coisas também que é importante a gente saber. Tanto eu vou poder utilizar essa carne do coco com essa parte mais interna da casca, né, sem ter o trabalho de pegar uma por uma e às vezes tirar um excesso com a faca, para deixar ela mais branquinha, mais limpinha. Se eu tiver um tempo para isso, eu posso já fazer isso, ou eu vou poder bater dessa forma com esse resíduo, né, que até, vamos supor, essa partezinha mais marronzinha que aparece assim, aqui acho que vai estar difícil de mostrar para vocês. O perigo é também você conseguir deixar essa carninha aí sem comer, né? Porque é muito gostoso. Então, pode também bater essa carne do coco sem fazer essa primeira filtragem. A única coisa que vai mudar é a cor, que ele vai ficar com um tonzinho levemente amarronzado. E você pode, se quiser, dar uma filtrada para tirar qualquer tipo de fibra que fique. Mas dependendo também da potência do teu liquidificador, ele consegue fazer girar e conseguir uma textura bem legal, mesmo com alguns resíduos. Mas eu confesso que dá um amarguinho suave, que eu prefiro fazer esse trabalho de tirar os excessos quando eu tenho tempo, tá? Então, vamos lá, porque basicamente a aula é eu falando, porque a hora de fazer vocês vão ver que é bem rapidinho, tá? Então, aqui a gente vai pegar essa polpa do coco. É importante também a gente falar sobre a espessura dessa carne do coco, porque isso também vai impactar na textura. Hoje em dia tá na moda aqueles iogurtes grego, né, que o pessoal pega que é super cremoso. Tem gente que gosta mais daqueles iogurtes tipo de garrafa, que são mais líquidos. Então, tudo isso vai depender da polpa que você tem e da quantidade de água de coco que você vai utilizar para bater, tá? Chegando nessa consistência ideal para o que você quer. Eu gosto dele mais grossinho, então eu costumo bater com menos água de coco para que ele fique mais consistente e quando ele fermentar, ele vai manter aquela consistência. E então aqui é o seguinte, conforme você vai se conectando aí com o coco, você vai começando a ficar expert em coco, saber qual é o coco que está com a polpa mais grossa, que está com a polpa mais fina, porque isso tudo altera o sabor, até mesmo a própria água de coco. O coco, quanto mais verde ele tá, todos eles são verdes, né? Às vezes falam, eu quero um coco bem verdinho. Eles, não, mas todos são verdinhos. Eu, sim, por fora, né? Mas eu falo em relação à idade, digamos assim, do coco, tá? Então, quando ele tá mais verdinho, a polpa dele tá mais ralinha. Tem uns que falam até que tá só com aquela laminha. Então, essa água é um pouco mais salobra. Então, ela tá super rica em minerais, sais minerais, e ela não tem aquele sabor tão doce do coco. Então, a polpa dela você basicamente não vai conseguir aproveitar muito para fazer o iogurte, mas é extremamente saudável e para utilizar em sucos, vitaminas, é a água de coco que eu recomendo. E tem o coco quando ele já está até quase começando a ficar seco, que a polpa está super grossa aqui, ó. Então, essa polpa já é mais difícil de você conseguir tirar, tá? Porque ela fica mais dura, então para você conseguir tirar ela com a colher, eu tô com uma colher pequena aqui, ela é mais difícil, então você pode, tem até alguns, é como se fosse um extrator, assim, que você vai passando uma faquinha para ir tirando ao redor e depois você só cutuca por baixo e pronto, saiu a polpinha do coco, tá? E aí aqui, essa polpa, ela já é uma polpa que tá um pouquinho mais madura do que o ponto que eu gosto. O ponto que eu gosto, ela tá no intermediário, nem tão fininha, nem tão grossa.
E aqui esses cocos que são mais maduros, eles geralmente são menos uniformes, tá? Os cocos que são mais verdinhos, eles costumam ser mais redondos e você consegue perceber que a forma dele é mais nivelada. Os cocos, quando começam a ficar mais triangulares, assim, bicudos, eles já estão mais maduros, então a água começa a concentrar na polpa, então eles já são mais doces, já estão com essa quantidade de açúcar mais concentrada. Então a água do coco também vai ter esse sabor mais doce na hora de bater. Então é bom você ter um coco pelo menos aí que está com a aguinha mais doce para você utilizar, para auxiliar também como combustível dessa fermentação, tá? Então, basicamente é isso, a gente vai utilizar o coco, você vai ficando expert aí em qual é a textura que você quer, como é que você vai conseguir essas polpas de coco aí num preço ou num, quem sabe até, né, 0,800, que muitas vezes eu consigo e é maravilhoso, e um rendimento espetacular, que aqui com um coco, né, a garrafa de coco, na verdade aqui a gente tá com 2 cocos, a gente consegue fazer pelo menos 1 litro, 1,5 litro, quiçá 2 litros de iogurte de coco. Tá? E o ativador da fermentação vai ser a própria água do coco. Nesse primeiro momento, a gente vai conseguir fazer um iogurte do zero. Então, do zero é no sentido de que não tem nenhum ativador de fermentação. A gente vai utilizar a própria temperatura do ambiente. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiro bater para a gente poder ver. Eu vou colocar aqui, ó, vamos ver, talvez aqui até tenha muita carne de coco para a gente bater, tá? Então, a gente vai colocando elas aqui no liquidificador, tá? O liquidificador, tanto faz, eu trouxe um liquidificador que é bem comum, digamos assim, né? Não tem muita potência. Esse aqui é de 850 watts. E aí é só você bater. Eu vou deixar aqui um pouquinho da polpa. E ó, aqui, o que vai mudar? De acordo com a quantidade de água, a gente vai conseguir essa textura. Então, para conseguir uma textura mais densa, tipo grego, a gente vai colocar um pouquinho abaixo ou bem perto da linha de carne. Então, vai ficar semelhante. A gente vai colocar a água, ó, e quando eu ver que ele chegou aqui, ó, já tá... Deixa ele descer um pouquinho. Chegou aqui na mesma linha de carne, eu sei que ele vai ficar bem grossinho. E aí depois a gente vai ajustar, se vê que ficou muito grosso, pode colocar um pouquinho mais de água de coco, se quiser ele um pouquinho mais grosso também pode pôr um pouco mais de polpa, tá? E aqui a gente vai bater para ver o nosso iogurte começando a ficar pronto. Pronto. Pode pegar um pouquinho para provar, porque às vezes ainda fica alguns granulozinhos da polpa do coco, e eu gosto dele com a textura bem fininha, sem os gruminhos. Então, é só bater um pouquinho mais que você chega nessa consistência, tá? E aqui, ó, olha só que coisa mais divina. Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem o que seria um leite de coco super cremoso, olha. Delicioso. E aqui, ó, a gente vai colocar no nosso pote, que aqui é onde vai acontecer a fermentação. Eu, depois que descobri esse leite de coco cremoso da polpa verde, confesso que é muito raro eu fazer um leite de coco da polpa seca. Só quando eu preciso realmente para alguma receita específica. Olha só, gente, que textura maravilhosa. Pronto. Aqui, ó, eu acho até que eu coloquei demais. Porque ele cresce, conforme ele vai fermentando, ele vai ficar aerado. Então, começam a se formar algumas bolhas, né, da própria fermentação. E aí, ele começa a crescer. Então, eu vou tirar um pouquinho, porque... Isso. Façam isso só se você tiver com a mão bem limpinha, tá? E aqui pronto. A gente pode colocar num pote, eu gosto de fazer nesses potes que são herméticos, porque às vezes a própria borrachinha, dependendo, ela consegue fazer com que a fermentação aconteça sem estar com o pote extremamente fechado. Mas pode ser um pote de rosca normal que dá certo também. A fermentação vai acontecer um pouco mais rápido até, porque a quantidade de ar que entra, dependendo da vedação, é até maior. E aqui, o que vai fazer isso virar um iogurte, né, Nicole? O pessoal fala, tá, mas e aí? É o tempo. Então, a gente vai deixar ele fora por 3, 4 horas, dependendo muito da temperatura do local onde você tá. Então, aqui no Nordeste,
3, 4 horas já é muito até. Muitas vezes eu deixo 2 horas e coloco para fermentar dentro da geladeira. E aí entra a questão da segurança, né? A fermentação desse iogurte mais segura é dentro da geladeira. Você colocar ele para ficar durante 5 dias dentro da geladeira. E ele vai aos pouquinhos começando a fermentar. E por volta do 4º, 5º dia você já vai começar a perceber o sabor mais ácido, que você consegue perceber que a fermentação láctea começou a acontecer e dá aquele gostinho já de iogurte para o nosso iogurte, né? Então isso... você pode fazer essa aceleração de deixar ele um pouco em temperatura ambiente e se você for fazer assim, você pode até colocar umas gotinhas de limão para também assegurar os componentes, né, das bactérias boas aqui dentro da fermentação. É importante dizer também que a higienização desse pote, de tudo que você está mexendo, é importante que seja uma higienização com escaldamento, que você passe por uma água fervida, né, os potes principalmente para que fique esse ambiente esterilizado, né, livre de bactérias que possam causar uma fermentação que não seja boa e que não é o que a gente quer. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de um iogurte que já está fermentando desde ontem e ele já começou. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de perto já, que ele já começou a fazer algumas bolhas. E aí eu quero dizer que justamente o que acontece? Eu gosto sempre de separar quando eu faço uma quantidade pequena. Por quê? Porque ele vai começando a fermentar mais e mais e mais e vai começando a formar aqui embaixo um soro. Esse mesmo, dependendo do tempo que eu demorar para consumir, ele vai começando a subir, tá? E vai ficar aqui na parte de baixo um sorinho transparente. E esse soro já vem ser o nosso ativador da próxima fermentação. Se eu quiser acelerar essa fermentação, eu posso colocar uma colher de sopa desse soro ou desse iogurte, né, que seria a isca, já pronto, já fermentado dentro desse leite de coco, e isso vai fazer com que a aceleração aconteça, né, e eu não precise deixar ele fora e acaba acontecendo também com mais segurança, tá? E depois, olha só, trouxe aqui para vocês verem também uma outra coisa. Isso aqui é um vinagre do próprio leite de coco da polpa verde. Com o tempo, esse aqui tem 2 anos, então ele vai formando esse soro, então acumulando soro. Esse soro com o tempo vai se acetificando e chega nessa qualidade de vinagre. Então vou mostrar aqui para vocês as bolhas da fermentação que começam a acontecer dentro do leite de coco, se tornando iogurte, tá? Então aqui a gente pode ver que tem algumas bolinhas, como se fosse aerado desse iogurte começando a fermentar, tá? E aí aqui, ó, vou mostrar para vocês verem a textura dele. Ele já começa a dar uma pressãozinha, ó. Esse aqui ele ficou mais grossinho e ainda com alguns granulozinhos, dá para perceber, né? Então esse que a gente fez agora, ele tá mais fininho. Então esse aqui é o nosso iogurte pronto, delicioso, que a gente pode simplesmente pegar uma tigelinha com frutas. Quem gosta do sabor um pouco mais doce, recomendo que pode bater com frutas, né? Pode pegar banana, mamão. Eu gosto muito de uma receita indiana que chama lassi de manga, que coloca algumas especiarias, cardamomo e fica extremamente digestivo, probiótico, maravilhoso para a flora intestinal. Tem também no meu perfil essa receita, você pode ver também essa receita do lassi. E você pode simplesmente pegar, aqui eu já deixei alguns cubinhos de manga, que você pode simplesmente juntar com essas frutas. E aqui a gente vai fazer, ó, simplesmente uma junção do iogurte aqui com a manga. Eu vou confessar que logo no início era difícil esperar virar iogurte, porque esse creme de coco, minha gente, é divino. Divino para os cabelos, para a pele. Já recebi muita massagem ayurvédica com essa polpa de coco, ele fica divino também. Você pode utilizar ele de diversas formas. E aqui, ó, só cobrir. Quem gosta de melado, mel, pode colocar um pouquinho, umas castanhas, uns nibs, aquelas berries, o que tiver para compor. E aqui a gente vai só se deliciar com esse iogurte maravilhoso, com a polpa dessa fruta, que já é docinha, que já traz aí um toque especial para o nosso iogurte.
E é isso, minha gente. Coisa linda, né? Divino. Iogurte de coco feito apenas com um ingrediente, fácil, barato, ecológico, sustentável, reaproveitando aí carcaças e carcaças de coco que são jogadas no lixo diariamente, transformando em saúde, saúde verdadeira para você. Vamos praticar? É isso.